Olá, boa tarde, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre os novos recursos da IP Collection. A Autodesk tem essa questão de ouvir o que as pessoas estão buscando, as melhorias e praticar isso. Então, todo ano é lançada uma nova versão com essas melhorias, pensando em otimizar todas as questões de projetos, todas as questões de construção e colaboração que a gente tem no universo do ciclo construtivo da construção. Então, a ideia hoje é a gente falar sobre alguns pontos, a gente não vai falar sobre todos os produtos, mas a gente vai pontuando aí alguns produtos em si. Então, eu sou a Tatiane Salvador, eu sou especialista técnica aqui da Paz, e eu já estou há um tempo aí trabalhando na área de arquitetura, engenharia e construção, já trabalhei com escritório de arquitetura, já trabalhei em construtora, tudo pensando também na metodologia BIM, já há bastante tempo trabalhando nisso. E comigo aqui está a Isabela. Olá a todos, eu também faço parte da equipe da Pars, sou também especialista técnica e acabo sendo também entusiasta em tecnologia e hoje vamos falar um pouquinho mais, como a Tati disse, sobre as funcionalidades novas da EC Collection. Então, nós fazemos parte do time da PAS, a PAS está aí há mais de 40 anos na parte de distribuição de software, focando aí nas parcerias, sólidas e duradouras, conversando com cada time, entendendo as suas necessidades, trabalhando na questão da criatividade, da eficiência, da otimização dos processos e ajudando também através de outras soluções, não somente da Autodesk, mas soluções também que envolvem o ciclo construtivo em si. Mas hoje o nosso foco de conversa mesmo vai ser a Autodesk. Os pontos principais que a gente vai conversar, como a gente estava falando, não é somente sobre um software em si ou algo do tipo. A gente vai pontuar os principais que o pessoal costuma ter dúvida, tem algumas novidades interessantes da coleção. Não dá tempo de falar sobre tudo também. A gente sabe que tem muitas melhorias, principalmente em algumas soluções, mas a gente pontuou os principais pontos que a gente achou interessante para trazer e relevantes aqui para trazer para vocês. A ideia é a gente começar falando do Revit, mas antes disso, vou passar um videozinho para vocês entenderem aí de todas as soluções. Architect, engineer, builder, owner. You are the ones who transform the world we live in, who create the spaces and places where we live and work. These days, teams from across the globe speaking in different languages, using unique product sets, file formats, and methodologies are all asked to work together to design and build a single and often complex thing. And as the industry accelerates to a new era of digitalization, the way we work is being transformed. Automation, personalization, integration, and an expanding ecosystem of tools and technology are creating all new ways to be more mobile, more collaborative, more flexible, and more open. But to accomplish this, you need tools and processes that empower collaboration across teams, and a centralized data source that allows information to be shared easily, regardless of discipline, product, or format. As a leader in BIM, Autodesk supports BIM workflows based on open data standards for both building and infrastructure projects, aligning teams toward a common purpose. Open data standards provide a common language for sharing information, making it easier to integrate multidisciplinary project teams at all stages of design and construction. And with open BIM workflows, teams have the freedom to work how they want, to use the tools and processes that work best for them, while still being able to collaborate and exchange information with others on the project. Autodesk has been supporting an open AEC ecosystem for decades and is part of the Open Design Alliance, and is also one of the founding members of Building Smart, the organization that develops and maintains the leading data standard, IFC, critical to interoperability and collaborative BIM processes. Within a portfolio of products that support IFC data sharing, IFC certifications for Revit continue to advance, helping users connect more easily. We work better when we understand each other,
And as our world becomes more complex and data-driven, communication, collaboration, and interoperability will be more critical than ever. Autodesk and its partners are committed to openness for the entire AEC ecosystem, empowering the industry to work together for the common good, now and into the future. Legal, como a gente pode ver aí no vídeo, né? A Autodesk está trabalhando com a questão da coleção para que você possa utilizar toda a universalidade de todas as soluções, com interoperabilidade, com um trabalho complexo aí, para gerar melhores produtos de projetos, melhores produtos de construção. Então, a ideia é agora a gente começar a falar sobre as atualizações do Revit, que é uma ferramenta já importante, já conhecida no mercado na parte de design, na parte também de visualizações, análises, todos esses processos. E a gente vai comentar aí sobre alguns pontos específicos de melhoria. Como eu comentei, a gente não vai ter muito tempo para falar de tudo, mas o foco hoje é falar sobre a produtividade de design, simulação e análise, interoperabilidade também, nuvem em dados, otimização em design, eficiência e documentação. E ele teve muitas melhorias bacanas, a gente vai comentar agora um pouquinho para vocês. O primeiro ponto relevante é uma pequena alteraçãozinha, pode não parecer tanta, vamos dizer assim, mudança, mas é um menu Insight. Quando você abre o Revit, agora a versão 2024, você já tem ali nos menus Insight um inicial, que você tem ali todo um processo que vai gerar dados para você, informações de como que está o seu trabalho, o que que você está trabalhando ali. Está fazendo muitos projetos, criando esses dados e informações para a sua própria análise, né? A gente tem esse acompanhamento e essas informações podem ser utilizadas até pelo seu time, pela sua empresa, para que você tenha essa otimização de trabalho em si, para ver onde que você está utilizando mais a ferramenta, de repente estudar mais, ali, entender outros pontos para utilizar mais, por aí vai. Então, é um entendimento ali de pessoal de usabilidade. É bem bacana. Outro ponto bacana de novidade, que parece simples também, mas é a questão da busca da pesquisa no Project Browser ali, posicionado no navegador, para que a gente possa chamar ali o que a gente precisa mais rápido. Isso é uma grande facilidade, usando aquelas palavras-chave que a gente está acostumado. Com certeza vai dar mais produtividade no dia a dia. São pequenos pontos que durante o dia, quando a gente está desenhando, assim, acaba sendo mais facilitado. Outro ponto bem bacana, isso eu acho que é uma briga de bastante tempo do pessoal da... Eu, pelo menos, quando eu projetava muito, eu tinha essa dificuldade de ver a visualização com as texturas. E aí a gente tinha que colocar no modo ali que demorava uma renderização para a gente estudar como estava a textura, se estava bacana ou não. E agora a gente tem o Textures ali já posicionado no estilo visual, ficando muito mais fácil da gente entender como está esse posicionamento de textura, fazendo essa leitura distribuída ali, e não utilizando exatamente a renderização, mas já tendo uma ideia de como vai ficar. As melhorias, desde o ano passado, a gente tem essa integração com o Twinmotion, inclusive a gente vai ter um webinar falando mais sobre isso, acredito que é o próximo webinar. E a gente vai ter ali uma conexão direta com o Twinmotion, a gente tem melhorias nesse processo com a versão 2023.1 do Twinmotion. Então, eu estou ali projetando, estou modelando, já faço autossincronia com o Twinmotion, consigo ver o que eu estou fazendo, consigo ver as texturas, consigo já ir trabalhando, para já pensar ali numa visualização certa que eu vou vender ali, tanto seja para o meu gerente, para o cliente, ou para convencer uma outra pessoa, um comprador, do que eu estou executando. Isso facilita muito mais fácil a parte da visualização. Aí, a grande mudança em si do Revit dessa versão é a alteração com relação à massa e terreno. Antes, a gente tinha um painel específico ali de acesso de massa e terreno, que era conhecido ali com a superfície topográfica como um sólido topográfico. Então, teve essa alteração, vamos dizer assim, de botões ali, além das funcionalidades, e a gente pode, então, criar um esboço agora topográfico com mais facilidade. A gente tem esboços de linhas e manipulando pontos, como a gente já estava acostumado a trabalhar,
ou a própria importação ali de um arquivo que venha de um CAD ou de um ponto específico, a gente consegue também fazer esse tipo de importação, mas agora ele se tornando um sólido. E quando ele se torna um topo-superfície e em topos sólidos, né, essa conversão em si, a gente consegue ter todo o controle de texturas, materiais, que já é comum ali das famílias do Revit, que a gente tem essa familiaridade, então eu consigo mexer ali com gramado, terra, todos os pontos que a gente está acostumado a trabalhar quando a gente está falando ali de um terreno, e os pontos também para realizar, por exemplo, um talude, uma fundação, algo do tipo, alguma contenção, a gente consegue trabalhar melhor também esses elementos. Então, foi uma grande alteração para quem está aí acostumado com as outras versões, e mexeu bastante aí com o mercado e está trazendo grandes melhorias nesse ponto aí de nosso terreno. Outro ponto também é modelo de geração de energia, então a gente consegue visualizar ali o modelo de geração de energia com informação, elementos visíveis, incluindo o modelo, aplicando esse modelo 3D também numa função ali visual, né, mas visual com relação a essas questões de energia. As cargas analíticas também são aprimoradas com essa integração, então a gente tem cargas hospedadas aplicadas específicas em painéis de membros, as cargas planas aplicadas em áreas esboçadas pelos usuários de painéis analíticos, a gente tem cargas aplicadas também nos segmentos específicos de comprimentos de membros analíticos e painéis analíticos também, e as cargas pontuais ali que podem ser colocadas em qualquer lugar nos seus determinados hosts. Pensando ainda também sobre a questão das cargas estruturais, a gente tem os códigos de cores, né? O uso de cores padrões, para escalonar ali as cargas, representar as cargas dependendo do uso da carga em si. Pensando também das melhorias com relação ao time de MAP, a gente tem os cálculos e queda de vazão de pressão. Então, os cálculos de fluxo, queda de pressão acionados aos elementos de fabricação MAP, estão gerando fluidos aí de configurações associadas ao fluido de temperatura, um parâmetro de rugosidade adicionando elementos retos, um cálculo de tubos de duto executados no segundo plano. Isso exime aí as propriedades dos segmentos retos e facilita todo esse processo. O que é bacana também, os modelos de coordenação, que a gente tem a questão da interoperabilidade, conversando com a nuvem, conversando com a Autodesk Construction Cloud, vinculando esse modelo atual de coordenação do Revit, disponível ali no Autodesk Docs, para que todo mundo possa vincular, visualizar os modelos, fazer a federação, né, para fazer a coordenação, e tudo isso já alinhado junto com a nuvem, que fica muito mais fácil para visualização e acompanhamento de todo o projeto. Falando também sobre essa questão de nuvem e interoperabilidade, a gente tem um avanço aí da utilização de vincular e importar vistas de folhas de projetos de arquivos de PDFs. Então, o PDF permanece como um objeto específico de visualização e uma subjacência de planos de fundo de plantas baixas. Esses ajustes de vetoriais de PDF, eles acontecem tanto na versão Revit Full como na Revit LT, que é uma novidade também nessa parte do Revit LT. E o bacana também dessa versão, isso vai ajudar bastante na parte de documentação, quando a gente está fechando ali o projeto de entrega ou fazendo um executivo, a gente tem ali a vinculação da textura, né? A gente poder colocar esse pattern, ou pattern, enfim, colocar ali alinhado a uma determinada superfície. Isso facilita muito para quando a gente fazer uma paginação de piso, uma paginação de parede, e alinhar esses processos todos certinho na superfície. Outro ponto também de melhoria com relação ao posimento das vistas e tabelas de folhas. Isso também foi otimizado, foi melhorado. A gente já consegue selecionar em múltiplas vistas para já posicionar ali na folha e organizar da forma como a gente quer, colocando ela na função. Então, acho que isso vai dar uma rapidez, uma agilidade muito boa nessa parte da documentação. Outro ponto também são as planilhas, né? A gente tem ali os detalhamentos,
elas podem ser alinhadas diretamente do navegador, não tendo que ali posicionar na folha. Então, se eu tenho ali 4, 5, 6 detalhamentos, a gente já posiciona o espaço naquela folha, eles ficam organizadinhos também. Outro ponto também é a folha aberta da área de trabalho, então a gente pode abrir a própria folha direto ali do processo que ela está vinculada. O que antes era possível, né, da folha a gente acessava o projeto, mas agora é o contrário, a gente também consegue acessar do próprio projeto a folha. E melhorias com relação ao Dynamo, né? A integração do próprio Dynamo, ele continua sendo uma melhoria contínua para que a gente possa ali ter uma automatização. Muitas pessoas ainda não têm muito domínio sobre o que o Dynamo pode fazer, mas a gente consegue com ele trazer aí tanto a parte geométrica mais complexa, de fazer um design generativo, pensando em como a tecnologia pode utilizar a gente para que a gente possa produzir melhor, para que a gente possa ter um projeto mais ali diferente, né, do comum, vamos dizer assim, com algo pensado em parâmetros, algo que a gente possa determinar. E também a gente pode utilizar para melhorias de automação durante o parte de documentação, durante a parte executiva, para que facilite ali também o projetista, o arquiteto, o engenheiro que está ali projetando e seja bem mais rápido. Outro ponto com relação ao Dynamo é também a otimização do design generativo. A gente tem ali melhorias mostrando os avisos que dão no erro quando a gente está gerando, fazendo algum tipo de rodando, né, o Dynamo para funcionar, o Dynamo Player dentro do Revit. A gente tem essas possibilidades de apontar se tem algo errado, se alguma coisa está acontecendo diferente. Então a gente já está apontando ali os pontos que estão dando errado. Bom, quando a gente fala das atualizações, né, do Civil 3D, a gente fala também um pouco das melhorias em relação à produtividade e otimização do design, claro, eficiência de documentação e a interoperabilidade. Quando a gente fala de otimização de design, eu acabo falando um pouquinho sobre o aprimoramento do subassembly, que nada mais é do que conseguir implantar e gerenciar o assembly e o subassembly de maneira mais ágil, onde através da adição do local do pacote de assemblies no arquivo do Civil 3D, mesmo quando o assembly ele é armazenado em um CDE, o subassembly disponível ele é exibido no menu de ferramentas e permite que consigamos visualizar a versão, o local e o seu status. E através dessa adição da caixa de seleção vincular direta nos arquivos PKT, a gente consegue visualizar todas as alterações feitas e salvas dentro do arquivo. Quando a gente fala da eficiência da documentação, a gente tem também a atualização da transição de corredores, onde é possível criar uma transição selecionando o nome da classe em NET do subassembly. A gente consegue também, através da adição do suporte, bloquear os comprimentos de um conjunto de transição para que possa se facilmente mover ao longo da linha da base do arquivo. Foi adicionado também um suporte para reorganizar a prioridade de transições e conjuntos de uma transição e permitir que se especifique a ordem na qual pode ser processado. E também o suporte para efetuar o zoom e utilizar a ferramenta PAN para as transições de conjunto de vista panorâmica. Quando eu falo de interoperabilidade, eu falo também do fluxo de trabalho entre o ArcGIS, onde pode ser utilizados novos templates de configuração para controlar a esterilização dentro de uma camada no AutoCAD e outros dados para objetos que são criados dentro do próprio desenho. Conseguimos também visualizar os arcos, que agora são importados como arcos verdadeiros, e os pontos, polilinhas e polígonos do AutoCAD agora podem ser criados a partir de dados importados do próprio ArcGIS. Quando eu falo de produtividade de design, há também o Project Explorer, que foi aprimorado nessa nova atualização, e temos a adição de um novo guia de conjuntos de propriedade. O Project Explorer agora ele pode ser aberto diretamente quando você clica com o botão direito do mouse em um objeto no Civil 3D e seleciona a partir dessa ferramenta, onde você consegue gerenciar as definições e referências do conjunto de propriedade na guia recém-adicionada. Falando da otimização de design também, há o aprimoramento do Grand Optimization, onde a gente tem novas restrições de corte e preenchimento disponíveis na caixa de diálogo, através das opções de otimização,
Além disso, a gente tem o método de nomeação gerado para linhas de recursos retornadas para um desenho de civil 3D aprimorados, para que assim a gente consiga incluir prefixos definidos. Legal, isso é bem bacana, né, as melhorias do civil. Então, voltando a falar também agora sobre as melhorias do Navisworks, a gente vai comentar sobre produtividade design, também falar sobre interoperabilidade com a nuvem. E os pontos principais dessa melhoria são a otimização da exportação da FBX. Então, agora a gente vai conseguir ali fazer uma exportação, comportamento padrão, né, da utilização. A FBX é bem bacana, é possível utilizar em outros softwares, como o IDS Max, e por aí vai. E a gente consegue, então, ter essa exportação ali facilitada. A gente tem também, dentro dos Navisworks, a possibilidade de gerenciamento com a nuvem, né? A gente já tem esse trabalho acontecendo com a Autodesk Construction Cloud, é possível salvar visualizações de coordenação de modelo diretamente, e também através do NWF. A gente consegue ter o trabalho de usuários de múltiplos Navisworks que irão fazer essa fusão de dados, salvar essa lista de coordenação no modelo, utilizar toda essa informação em coordenação com a nuvem. Outro ponto também confrontante com relação ao mecanismo ali de utilização com a nuvem, que a gente lá no Beam Collaborate Pro, no Beam Collaborate, a gente tem os clashes automáticos, e com essa otimização a gente tem o V2, né, que é o mecanismo padrão utilizado aí desde novembro de 2022, que tem essa possibilidade de otimizar esses confrontos mais rápidos, com as possibilidades ali de alteração da versão do conflito do objeto delta com as outras versões do modelo. Outro ponto são as criações de problemas em load, né? A gente já tem essa funcionalidade automática acontecendo ali no Navisworks, confrontando esses grupos, selecionando em criar um problema, preencher o campo responsável, todos aqueles problemas de issues, né, que a gente já está acostumado dentro do Construction Cloud, preenchendo todas as funcionalidades, nomeando sequência de agrupamento, todos esses como um painel lateral ali, já com as funcionalidades que a gente está acostumado na Construction Cloud. Falando das atualizações do Recap Pro, a gente fala também um pouquinho sobre a produtividade e otimização de design. E falando de produtividade, a gente tem o aprimoramento da digitalização dos dados dentro da ferramenta, onde depois de publicar ou carregar uma nuvem de pontos diretamente do navegador, é possível agora extrair a geometria linear dos dados da nuvem dentro do Recap Cloud View, onde também dentro da própria Construction Cloud a gente pode adicionar ou editar rapidamente alguns pontos críticos encontrados no projeto. Uma marcação definida pelo usuário pode ser utilizada tranquilamente a partir do ponto de cada recurso, e também é possível a edição dessa marcação para representar um novo recurso, onde você extrai e consegue descrever o quantitativo importado para o Civil 3D. E quando a gente fala de otimização de design, a gente tem também a extração automática dos recursos lineares, onde essa nova ferramenta ela permite definir a forma e o caminho dos objetos lineares nos dados da nuvem de pontos. Uma vez definido o recurso, ele promete aproveitar os pontos da nuvem e rastrear o caminho do percurso. Voltando então, falando um pouco sobre o AutoCAD, já conhecidíssimo aí de todo mundo, a gente tem melhorias com relação a ele, pensando aí na inteligência artificial, pensando em automação, em melhorias de todos os processos. Com isso, a gente tem então a paleta de contagem dos blocos. A gente sabe que tem aqueles bloquinhos prontos ali no AutoCAD, a gente consegue aumentar a melhoria dessa questão da contagem deles. Então, quando fazer um orçamento, fazer um quantitativo, torna muito mais fácil quando a gente faz essa otimização, tanto no AutoCAD LT como no AutoCAD normal. A gente também tem o posicionamento dos blocos, facilitando quando eles têm uma continuidade, a gente já tem esse posicionamento facilitado. Estou fazendo ali, por exemplo, como vocês estão vendo aí no vídeo, um ponto específico, ele já marca ali na inteligência artificial, já entendendo onde ele tem que se posicionar, para deixar esse tempo aí mais valioso em todo o processo. Outra questão com relação, ainda falando de blocos, né, da substituição deles, eu quero, por exemplo, eu tenho ali vários blocos
um bloco ali de tipo, ou tipologia tipo de um prédio, a gente sabe que tem aqueles mobiliários que são repetitivos, que estão acontecendo ali iguais, a gente pode, de repente, por algum motivo, ter que trocar esses tipos de blocos, e eu faço essa substituição com mais facilitação, com esse tipo de automação, fazendo essa troca. As marcações também é um fluxo de trabalho de marcação da plataforma mais rápida, por meio de um recurso ali que a gente tem a melhoria na existência. Então, estou digitando algo ali na marcação, ele já vai me corrigindo conforme o processo que eu estou acostumado ali a fazer. Falando um pouquinho agora sobre o InfraWorks, as atualizações elas auxiliam também, né, no processo de simulação e análise e a interoperabilidade, além, é claro, de auxiliar na otimização do design, da visualização dele e da produtividade também. E quando a gente fala de produtividade de design, a gente tem a otimização da ferramenta de Point Elevation, onde a gente consegue fazer a extração de medidas exatas de qualquer ponto no modelo, seja 2D ou 3D. E essa ferramenta ela está localizada no menu Mesure da barra de ferramentas principal. Há a possibilidade de adicionar também anotações em qualquer parte do modelo, seja isso através do método tradicional, além de adicionar anotações precisas adicionadas à geometria na seção transversal do modelo. Quando a gente fala de simulação e análise, a gente tem também o mapeamento de categorias do Revit, onde após a importação dos componentes, os parâmetros opcionais podem ser visualizados em uma caixa de diálogo, o que permite controle dessas informações para a redução de erros. E falando um pouquinho sobre interoperabilidade, a gente tem o suporte para famílias do Revit baseadas na geometria 2D, onde essa atualização dentro do InfraWorks é a possibilidade de utilizar o conjunto de ferramentas e famílias para a criação de componentes de desenho. Com suporte para a família do Revit, pode-se incluir geometrias 2D além de componentes 3D, e assim, adicionando no InfraWorks, a biblioteca de componentes fornece opções para adicionar vigas e seções de túnel, assim identificando também posteriormente o que pode ser exportado para o Inventor. Isso pode ser visualizado na caixa de diálogo, na paleta de estilos, dentro de modelos paramétricos. Falando também um pouquinho de aprimoramento na visualização e nas atualizações, há a adição do suporte de estruturas transversais, possibilidade de modificar a origem de um determinado modelo paramétrico e a atualização automática de cada instância para um projeto mais recente. Falando da atualização de criação de conteúdo paramétrico, foi adicionada uma lista de todos os parâmetros que podem ser utilizados dentro da ferramenta para controlar o conteúdo paramétrico, seja de pontes ou túneis. E quando eu falo de optimização de design também, a gente tem o aprimoramento do plano de recorte da estrutura, onde a gente consegue visualizar melhor a seção transversal no plano de corte do modelo. Voltando a falar, então, também sobre o robô, ele tem algumas questões de melhoria com relação à interoperabilidade. No aprimoramento do robô, a gente tem o aprimoramento dele com o próprio Revit, que a gente tem painéis analíticos criados ali com precisão. A gente tem transferências de cargas dentárias e planos criadas em dados. A gente tem os tipos de códigos de membros de ato e a transferência também dos membros de ato. E falando agora um pouquinho sobre o 3ds Max, a gente tem algumas atualizações voltadas à produtividade, otimização e visualização. Quando a gente fala de otimização de design, acho interessante a gente falar um pouquinho sobre as atualizações do modificador Boolean, onde essa nova ferramenta, ela permite que você edite ou manipule a saída de uma malha com facilidade e velocidade. Isso inclui também uma operação chamada split, que é como uma operação booleana em Mesh e VDB. A operação que eu digo de OpenVDB é o método onde uma forma alterativa consegue calcular uma operação booleana e permite que você produza resultados topologicamente independentes de uma geometria hermética. Você pode selecionar o OpenVDB na implementação de opções
já que fica no menu mais facilitado. E assim a gente consegue calcular de forma confiável e precisa o que pode ser utilizado quando há problemas numa malha existente. Outra atualização é a modificação de matriz, onde originalmente foi introduzido na versão de 2023, segundo semestre, a implementação do ID de material, e através da atribuição desses IDs, a gente consegue agora fazer cópias da face ou elemento através dessa identificação. No modificador de matriz também, uma novidade é a filotaxia, onde além da distribuição de identificação de componentes através do ID, o modificador traz a novidade de distribuição espiral, que acaba se assemelhando com a proporção áurea e a alguns elementos encontrados na natureza. Falando ainda também um pouquinho sobre produtividade de design, a gente tem o novo alternador de materiais, onde a gente consegue, através do método de controle simples, gerenciar a exibição de diversas variantes desse material, e a gente consegue atribuir qualquer objeto desde que ele apareça na viewport. Então, a gente consegue utilizar materiais existentes através dessa lista e a conexão de nós no material do alternador dentro do editor gráfico. Além disso, a gente tem a otimização e aprimoramento de movimentações dentro da ferramenta, onde a gente consegue mostrar todos os tipos de controlador e trabalhar com a lista de subcontrole ativando chaves e tangentes. Falando ainda um pouquinho sobre otimização de design, a gente tem a nova ferramenta de nós compostos, onde a gente consegue editar um composto clicando 2 vezes para editar em seu subgráfico, ou com o botão direito renomeando, e assim promover atributos dentro desse composto. Outra funcionalidade que ele fornece é o desempacote de um composto, expandindo seu conteúdo em nível de profundidade, mantendo as suas conexões intactas, mesmo através dessas edições. E também temos a utilização do gerenciamento de cores, onde a gente consegue personalizar através de nós e gráficos no próprio editor de material Slate, e a gente consegue organizar e armazenar alguns dos materiais que a gente já tinha predispostos e trocar facilmente com sombreadores atribuídos na viewport. Então, falando sobre o Format Pro, a gente tem a parte de produtividade de design. Na produtividade de design, a gente consegue, então, ter uma visualização axométrica. Então, quando a gente cria todas as visualizações, a gente tinha ali várias opções de panorama, oblíqua e tal. Então, a gente tem algumas novas possibilidades aí de visualização, inclusive axométrica. E também falando sobre o painel de estatística, né? Ele tem ali os pontos de contagem, de quantos triângulos foram utilizados, quantas curturas foram utilizadas, está tudo ali rastreado como informação dentro do painel do Format Pro. E com isso nós encerramos aqui a nossa apresentação. Muito obrigada a todos pela participação. Foi um prazer imenso aí falar com vocês com relação a todas as atualizações aí da coleção. Faço das palavras da Tati as minhas, eu agradeço a participação de todos, muito obrigada. Até mais.